Pois o dia é 3 de setembro e nós vamos vendo a vida andar. Aliás, a humanidade vive para ver a vida andar. E ela anda, queiramos ou não. Dos temas mais complexos que a humanidade trata, por exemplo, é o tema do poder. O que é o tal de poder? O que é a tal de autoridade? Como se constrói o poder? Como se constrói a autoridade? E como se mantém o poder? E como se mantém a autoridade? Não basta chegar na farmácia e pedir para o menino ou para a menina atendente: temos um frasco de Autoritol? Eu queria um Autoritol 100 miligramas. Mas esse Autoritol eu preciso aplicar na veia. É assim que funciona. Por que um ser como Netanyahu faz o que faz e se mantém fazendo o que faz, quando o seu próprio povo pede para que ele termine a guerra? Israel tem greve geral contra o poder de Netanyahu. Putin. Quanto tempo Putin está no poder? Maduro. O chavismo vai há 25 anos. Na Venezuela, notem, a ditadura brasileira durou 25 anos. Como é que essas pessoas, como é que o poder se exerce? Por que certa feita contam que o general chegou para Stalin e disse: Stalin, o Papa não está contente com o que nós estamos fazendo. E a pergunta de Stalin foi: quantas divisões tem o Papa? Mas o poder não se mantém somente pela arma, pela capacidade de destruição ou de opressão daqueles que estão submetidos a este ou aquele titular desta ou daquela prerrogativa, como, por exemplo, as bombas. Ou, digamos por outro viés, a violência admitida. Porque se o chefe manda que o general aperte o botão e esse botão vai destruir crianças, mulheres, idosos, o general aperta o botão. E as regras militares irão desresponsabilizar o general, porque ele existe para cumprir aquilo. No mundo militar, os princípios de hierarquia são praticamente ou quase que totalmente absolutos. Por conta disso, no Brasil temos pena de morte? Claro que temos. Aquela que é admitida em período de guerra. Então o poder, ele se exerce a partir de um círculo de relações e de símbolos que são praticados cotidianamente. Quando a mãe diz: vai escovar os dentes, meu filho, o filho vai escovar os dentes. É hora de almoçar, o filho vai almoçar. Mas de quando em vez, o filho vai dizer: não, não vou escovar os dentes. E a mãe vai ter que fazê-lo escovar os dentes. É hora do almoço, é hora de largar o celular. Praticamente durante o tempo inteiro a criança obedece, mas às vezes ela resiste. E esta resistência nasce naturalmente contra a autoridade. Nós temos essa tendência de questionar a autoridade. E isto se repete em escala maior no mundo dos estados, de quando em vez se questiona a autoridade. E normalmente esse questionamento nasce
de deficiências que essa autoridade tem no exercício das suas prerrogativas e das suas funções de autoridade. Porque a mãe, quando manda o filho escovar os dentes, não manda porque simplesmente manda, ou porque tem prazer em fazer isso. Não, ela está cuidando da saúde da criança, por mais que ela não entenda isso, por mais que ela não racionalize isso. Nós obedecemos à lei e não paramos para pensar, não, esse ato eu estou fazendo porque agora eu estou obedecendo à lei. Nós não fazemos isso naturalmente. Nós cumprimos a lei, cumprimos a ordem. E se nós a descumprimos, bom, temos consequências. As crianças vão para o cantinho da reflexão. Antigamente, vou contar para o teu pai, ou dava um cascudo na criança, né? Coisa que não se admite mais, mas antigamente faziam isso. Ou seja, descumprida a ordem, descumprida a questão que nos faz reconhecer a autoridade como autoridade, a pena, a sanção, ela vem. E a humanidade reflete sobre isso desde sempre. L'état c'est moi, dizia o Rei Sol. O Estado sou eu, porque ele tinha descendência divina. E as pessoas o obedeciam porque ele era a encarnação de Deus na Terra. O Império Americano pode destruir o mundo 40 vezes. Portanto, ele é o gendarme do mundo, se comporta como policial do mundo, porque ele pode estabelecer desde sanções econômicas até chuvas de bomba. Então, desde as relações pessoais mais íntimas, mais tenras, até as relações entre nações mais graves, o tema da autoridade está posto nas nossas vidas. Sun Tzu, na abertura do seu A Arte da Guerra, conta que o general está fazendo com o seu exército de concubinas exercícios de ordem unida. E lá pelas tantas, a preferida do general resolve descumprir as suas ordens. Imediatamente o general determina a decapitação da sua preferida na frente de todas as concubinas. E assim é feito. E assim ele faz, doído, porque ele precisa manter a autoridade de general que está comandando uma tropa. Então, este é o tema da autoridade que nós não nos damos conta. O que está acontecendo nesta fase da história, Gramsci, que todo mundo dá ali o pau, mas nunca ninguém leu, vai dizer o seguinte, como é que é mais ou menos a nossa época. O velho morreu e o novo ainda não chegou. Nesse interregno, a barbárie tende a aparecer. Nós vivemos esses tempos, tempos de barbárie, tempos de contestação da autoridade pública, tempos de desconstrução de relações civilizatórias. O novo ainda não chegou. O velho, com certeza, se ainda não morreu, caminha a passos largos para a morte. Acreditem nisso. Pensar nestas relações, nestas coisas que não são palpáveis, que nós chamamos de relações institucionais, porque elas não são palpáveis. A instituição não é a cadeira do ministro, é a ordem do ministro, é a ordem do juiz. Não é o cargo dele que está em questão, mas sim o que aquele cargo tem de prerrogativa. Falei tudo isso para dizer para vocês o seguinte, esse treco do Musk é muito sério, muito sério. Ou a autoridade se preserva, ou os estados sucumbem e nós vamos juntos.